Ai, o que que será? Entra aí. Que? Aqui, ó. Não vai. Peraí, fecha aqui. Vamos ver o que que informa. O que que você fez, bebê?
Bom dia. Pronto. Bom dia, eu sou a professora Bruna. A gente vai trabalhar hoje a disciplina Teoria das Estruturas, aula 1, tá? Eu vou pedir, por gentileza, que vocês desativem o vídeo, se caso alguém esteja, né, com o vídeo ligado, para não atrapalhar aqui na nossa aula, no andamento, tá? Então, por favor, aí quem tiver com o vídeo ligado, desliga, tá bom? Esse material já está disponível para vocês, tá? Lá na disciplina, né? E vocês podem estar acompanhando. Eu peço que vocês peguem um caderno, um lápis, para vocês conseguirem acompanhar também, fazendo anotações do que a gente vai estar comentando, tá? De tempos em tempos, eu vou dando uma olhada no chat para ver se vocês têm alguma dúvida, né? E aí, assim, a gente vai interagindo, tá? Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje? Só essa tela. Não é. O que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Então, qual que é a diferença aí do que a gente vai estar fazendo em resistência dos materiais, né? De resistência dos materiais para a teoria das estruturas, né? Então, o que acontece? Em resistência dos materiais, a gente trabalhava até então com estruturas isostáticas, né? Então, seria o quê? Aquelas 3 equações de equilíbrio era suficiente para a gente resolver a estrutura, né? Dimensionar, calcular esses esforços solicitantes, né? Diagrama de esforço normal, cortante, momento e fletor. Agora, não. Então, em teoria das estruturas, a gente tem mais incógnitas na nossa estrutura, ou seja, eu não consigo encontrar esses esforços sem ter todos os valores, as incógnitas encontradas, né? Calculadas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Utilizar de um método, né? Então, nessa aula, nessa e nas próximas, né, eu montei em 4 aulas e a gente vai estar trabalhando o quê? Com a teoria das estruturas voltada para o método da equação dos 3 momentos. Então, assim, que acontece? Só voltando um pouquinho, pode ter aluno que já aprendeu, né, a teoria dos 3 momentos, tem aluno que já aprendeu o método de Cross, né? Então, quem já viu o método dos 3 momentos, considera como uma revisão aí, né, nesse conteúdo. Quem aprendeu Cross, essa é uma parte nova, mas vocês vão ver que a gente vai chegar na mesma coisa. São processos para resolver, né, o grau de plasticidade da estrutura. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu vou passando essa parte inicial, né? São alguns slides que tem um pouquinho de contando dessa teoria, né? Que eu estava exemplificando para vocês, né? Aí depois vocês podem passar por ela, né? Vai ficar escritinho. Eu não vou ficar lendo o slide, né? Então, eu vou explicar para vocês mais o que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, o que acontece? Lá no slide 3, eu representei para vocês uma estrutura, né? Que seria o quê? Uma viga contínua. Por que uma viga contínua, né? A gente vai utilizar esse método, né, da equação dos 3 momentos para dimensionar os esforços de uma viga contínua, né? Então, o que seria essa viga contínua? A viga contínua é aquela que se apoia em mais de 3 apoios, né? Então, pelo menos ela tem 2 vãos aí, 2 tramos, tá vendo? Esse daqui, ela tem 3 tramos, 3 vãos ou 3 barras, como vocês preferirem chamar. Então, se eu chamar essa daqui como uma viga V1, por exemplo, ela é a viga V1, mesmo que ela apoiou em vários pilares, né? Ao longo dela é tudo uma mesma viga. Então, ela é considerada contínua por conta de estar apoiando em mais de 3 apoios, em mais de 3 pilares. E o que a gente vai estar dimensionando, que eu estava dizendo inicialmente? Os diagramas de esforços normais, caso tenha, diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Utilizando a equação dos 3 momentos, a incógnita hiperestática são esses momentos aqui que surgem por conta desse apoio da viga contínua em cima do pilar.
tá? Então, através da equação, a gente vai trabalhar um processo matemático, né, para conseguir dimensionar isso. Depois de dimensionado isso, o que que acontece? A gente volta para a resistência dos materiais, né? Aí é tranquilo, a gente trabalha com a estrutura de forma isostática depois, né? Porque a gente já pegou o efeito dessa incógnita e já colocou na estrutura, né? Aproveitando, o que que acontece? Qual que é a importância da gente estar trabalhando, né, com fazendo esses diagramas, né? Se a gente for comentar um pouquinho sobre estrutura de concreto armado, na estrutura de concreto armado, para a gente dimensionar ela, né, a gente sabe que o concreto ele não é bom, né, na tração. Então, o que que a gente tem que fazer? Colocar ferro, por isso do concreto armado, né? Então, onde a gente coloca essa armadura é onde está tracionando. Então, por isso da importância da gente conseguir dimensionar esses esforços, né, conseguir fazer a representação correta, porque em cima desse valor e de onde consta esse esforço é onde a gente vai colocar o aço. E o aço a gente calcula, dimensiona em relação ao momento solicitante, tá? Então, fica aí esse exemplo para vocês. O que que acontece? Aqui eu trago uma sequência de slides para vocês, para mostrar, tentar exemplificar para vocês um pouco, né, do que a gente vai estar aprendendo. Então, eu vou mostrar para vocês, né, um pouquinho da viga contínua, né? Então, o que que acontece? Às vezes é bom vocês já visualizarem projeto e trabalhando com projeto, porque na prática vocês conseguem identificar o que vocês estão aprendendo, né, na sala de aula. Então, eu trago para vocês, primeiramente nesse slide, tem o quê? Uma planta arquitetônica, né? Então, tem a planta arquitetônica, é uma plantinha super simples, tá, gente? Eu digo até que é de forma didática, aí eu montei só para vocês conseguirem entender, visualizar as plantas, eu sei que vocês já trabalharam com um projeto, né? Então, ele está mais simplesinho. Então, o que que acontece? Aqui no pavimento térreo, né? A gente tem um salãozinho, né? E o pavimento superior, que eu chamo de mezanino, né? Ele só tem em uma parte da estrutura, consegue perceber? Então, o que que acontece? Observem aqui na lateral, né? O comprimento aqui total, ó, ele tem 1,23 mais 2,78 mais 1 metro. Isso tudo tem no mezanino, tá vendo? Aí, o que que acontece? Esses 3,20 eu não tenho no pavimento superior, no mezanino, tá vendo? Então, aqui, ó, eu até coloquei uma rachura identificando um guarda-corpo, né? Então, significa o quê? Imagina a gente estar aqui nesse pavimento superior, então tá no pé direito de 2,90, a gente consegue visualizar o andar de baixo, então eu consigo estar visualizando esse sofá, essa mesa, tá vendo? Então, por que que isso é importante? O que que isso vai influenciar aí nos meus cálculos e tudo? Então, observe. Aqui a gente tem o projeto de forma, a planta de forma do pavimento, tá vendo? Então, o que que acontece? No pavimento de forma, eu tenho que saber identificar isso que eu falei para vocês agora, por conta de que aqui, nesse projeto, na planta de forma do primeiro pavimento, eu tenho um X, tá vendo? E o que que significa esse X? Esse X, ele mostra o quê? Que tem um vão aqui, ele tem um vazio. Então, para eu conseguir fazer esse projeto de forma, eu tenho que ter conseguido visualizar que aqui eu tenho um vazio, né? Então, o que que acontece? Já nesse outro pavimento, nessa outra planta, é a cobertura. Então, aqui recebe telhado e caixa d'água, né? Então, tá tudo fechado. Deu para entender todo mundo aqui, certo? Então, planta de forma, o que que acontece? A planta de forma, ela já começa a entrar no quê? Na identificação nossa dos elementos, que é o que a gente vai estar fazendo, que é o dimensionamento de um elemento estrutural. Então, o que que acontece? Aqui, ó, eu tenho o que vocês estavam acostumados a trabalhar, uma viga biapoiada, tá? Não vou falar sobre
tipo de apoio, por enquanto só vamos trabalhar tudo como um apoio, tá? Possivelmente, dependendo da situação, poderia até considerar isso bem gastado, mas vamos relacionar isso daqui com resistência dos materiais. Então, ó, essa viga V1, ela está apoiada em 2 pilares. Então, eu só tenho um trecho, tá vendo? Um tramo, uma barra. Então, ela não é uma viga contínua. Uma viga contínua, ela tem que estar apoiada em 3 ou mais apoios, que é o que ocorre aqui na situação da V5. Consegue perceber? Ó, P5, P3 e P1. Tá vendo? Então, isso daqui é uma viga contínua. Isso daqui que a gente vai estar aprendendo a dimensionar os esforços. Dimensionando os esforços, depois vocês podem estar aprendendo o quê? A dimensionar o aço aí, se isso for uma estrutura de concreto armado, tá? Deixa eu só ver. Beleza? E aqui no pavimento superior, a gente tem uma outra viga, né? Também contínua, tá? Então, vou passar. Então, aqui eu tenho um cortezinho, né? Para um corte transversal aí, para vocês conseguirem visualizar, né? A altura dos pavimentos. Então, planta de forma do primeiro pavimento, eu estou olhando a estrutura aqui, ó. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui embaixo olhando para cima, ou se vocês quiserem, no primeiro pavimento olhando para baixo, né? Então, essa planta de forma do primeiro pavimento. E a planta de forma da cobertura é essa daqui. É o que a gente vai estar trabalhando e mostrando, identificando esses carregamentos. Só voltando um instantezinho aqui, eu lembrei uma coisinha para falar para vocês. Qual que é a importância, né, de conseguir visualizar o porquê, onde que está localizada essa viga, né? Seja viga, seja laje, independente do que vocês estiverem aprendendo a dimensionar, por conta do carregamento, né? Por conta de toda a carga que vai estar sendo distribuída ao longo dessa viga, né? Então, um exemplo, é lógico, aqui a gente não vai ter tempo para compor todo esse carregamento, né? Porque eu vou apresentar para vocês já um estudo de caso para a gente conseguir aprender a utilizar o método da equação dos 3 momentos. Mas o que acontece? É necessário visualizar o que chega no elemento estrutural que a gente vai fazer o dimensionamento para conseguir compor. Então, um exemplo, eu não posso falar que a viga V5 no trecho da P3 com a P1 tem carregamento de laje, porque aqui tem um vazio, né? Aí já na V5, né, no primeiro metro, a gente já tem uma vinculaçãozinha aí de uma laje e assim por diante, tá? Então, depois a gente tem a V3, que apoia aqui na V5, então eu vou ter uma carga concentrada aqui. Então, é toda uma análise que a gente faz, e por isso da importância de conseguir identificar isso no projeto, tá? Para conseguir compor, né? Então, vou passar aqui o projeto de corte que a gente já viu sobre ele. Então, o que acontece? Aí eu trago para vocês uma maquete eletrônica, né? Ela está bem simples, né? Ela está bem colorida, justamente para vocês conseguirem identificar com mais facilidade o que a gente está dimensionando e o que a gente está falando, tá? Então, eu tenho aqui os 2 andares, o outro é só para esconder, né? Uma platibanda aí para a gente esconder essa cobertura. Então, o que acontece? Nessa outra imagem é o mesmo edifício, né? A mesma plantinha, só que eu fiz? Eu desliguei a alvenaria do pavimento inferior, para vocês conseguirem visualizar melhor a viga V5, que é o que a gente estava conversando. Por quê? O que acontece? O que a gente tem aqui no pavimento inferior, essa alvenaria que foi desligada, nada influencia no carregamento da minha V5. Nada influencia no carregamento da minha V1. Tá certo? Por quê? Para a gente compor o carregamento da viga, eu preciso ver o que está em cima dela e não o que está embaixo, né? Então, aí fica para vocês conseguirem visualizar mais facilmente.
Então, ó, viga V1 não é uma viga contínua porque ela está apoiada só em P2 e P1. A viga V5, ela está apoiada em P1, P3 e P5. Considera, então, uma viga contínua por conta desses apoios aí, vinculações que ela tem, tá? Aqui, para quem ainda não tinha conseguido visualizar o porquê do vão livre, né? Por que tinha aquele X lá no projeto de forma. Então, aqui eu desliguei toda a alvenaria, né? Para vocês conseguirem visualizar a representação dos elementos estruturais, né? Então, observe, aqui eu não tenho laje. Então, se eu estou na laje do mezanino, eu consigo identificar o que está ocorrendo no andar de baixo. Tá vendo? Aí aqui eu coloquei para vocês uma legenda, né? Então a gente tem o quê? Pilares representados de verde, né? As vigas de vermelho e coloquei em amarelo vigas que apoiam em outras vigas, como essa viga aqui no meio, ela está apoiada nessa viga e nessa outra, tá? Então, o que que acontece? Além da gente visualizar o projeto, né? A gente está conseguindo visualizar o projeto, eu trouxe essas duas imagens para vocês identificarem aí, para quem trabalha já na obra, já consegue visualizar o quê? Os elementos estruturais, o que a gente está trabalhando. Então, a viga contínua é aquela viga que descarrega em mais apoios, tá vendo? Então, em ambas as fotos, né, a gente tem uma estrutura de concreto armado, a gente está numa etapa ainda de concretagem, tem forma, né, a estrutura está sendo ainda montada, né, para ser concretado esse pavimento, tanto na primeira imagem quanto na do lado, tá? Então, viga, pilar e no fundo aqui é uma laje, tá? Então, agora, identificado um pouquinho o que são as vigas contínuas, né? Para que serve esse processo, né? Da equação dos três momentos, eu vou apresentar para vocês a equação em si dos três momentos, né? Então, essa daqui é a equação dos três momentos. Ela é um pouco extensa, mas ela é simples, né? Por quê? Daqui só vai ficar incógnita a hiperestática, né? Todos esses outros itens a gente vai conseguir estar calculando de forma simples, tá? Que seria o vão reduzido e os fatores de forma, tá? Então, isso mais para frente a gente vai aprender. Para ficar mais fácil o entendimento, né? E de forma organizada, o que eu fiz? Eu apresentei, eu distribuí, na verdade, esse processo aí em mais ou menos cinco etapas de cálculo, né? Então, montei um roteiro para vocês trabalharem. Primeiro passo, segundo passo, e assim por diante, tá? Então, fica um pouco mais simples aí o entendimento de vocês, tá? Antes da gente estar trabalhando nesse passo a passo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse produto de rigidez. Então, o que seria esse produto de rigidez e por que é importante isso? Aqui eu até apresentei para vocês o quê? Que a equação dos três momentos ela é válida para trechos constantes de EI. Então, onde o trecho é constante, esse produto de rigidez, é onde a gente vai poder estar aplicando isso. Então, antes da gente identificar se é constante ou não, vamos entender o que é esse produto de rigidez. Então, o produto de rigidez, ele já está dizendo, o produto, né, seria a multiplicação aí entre o E, que é o módulo de elasticidade do material, vezes a inércia. A inércia de uma seção retangular, né, a gente sabe, base vezes a altura elevado ao cubo dividido por 12, né? Então, isso é a inércia de uma seção retangular, né? Então, vou passar adiante só para a gente entender bem. Então, o que significa isso?
Quando eu falo que o EI é diferente, né, que esse produto de rigidez é diferente, ele é diferente como, em que sentido? Então, significa o quê? A seção longitudinal, ela pode ter tamanhos diferentes, um trecho com 2 metros, 3 metros, 4 metros, não importa, né? A gente vai considerar isso no cálculo, lá não vão reduzir. O que importa para esse produto de rigidez é o quê? O módulo de elasticidade do material, que se a gente está trabalhando com uma viga de concreto armado, ela não vai mudar, o E vai ser constante. Então, o que faz alterar esse produto de rigidez vai ser o quê? A inércia. Então, o que acontece? Para mudar a inércia, eu tenho a seção longitudinal, uma inércia diferente é o quê? Imagina a gente cortar essa viga e visualizar ela de frente. Então, eu cortei, estou visualizando ela de frente. O que a gente visualiza? Isso aqui, né? É uma viga retangular, né? Então, a gente tem a base e a altura. Então, um exemplo, essa viga aqui, ela pode ter 3 metros longitudinal, né? Então, ela tem 3 metros, com uma seção transversal de 15 por 50, por exemplo, tá? 15 de base por 50 de altura, né? A gente costuma trabalhar com a viga na maior inércia. Por isso que a altura que está aí paralelo ao que a gente chama de eixo Y, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só passar aqui. Então, aqui eu apresento para vocês a diferença de um produto de rigidez que não é igual, ou seja, para o primeiro trecho vai ser diferente do segundo trecho. Então, ó, visualizem aí o que está acontecendo. Bem aqui em cima, eu representei o esquema estático da viga. Então, estou considerando ela apoiada, apoiada e apoiada, com carregamento uniformemente distribuído ao longo dela. Aí, o que acontece? No primeiro trecho do apoio de P1 com P2, a seção transversal dessa viga é de 15 por 50. No próximo trecho, que é P2 a P3, ela mudou a seção transversal dela e ela passou a ser de 20 por 30. Então, o que acontece? Ela continua sendo o mesmo elemento estrutural, ela continua sendo a viga V1. A única diferença é que a gente teve uma alteração aí na inércia dela, tá? Então, mudou um pouquinho a dimensão dela, mas ela continua a mesma. Então, o que acontece? O método dos 3 momentos, ele é válido para esse tipo de situação. Ela poderia ser tudo a mesma seção transversal, ou ela ter seção transversal diferente, desde que essa diferença fique entre o pilar. Então, assim, eu não poderia ter entre P1 e P2 2 seções transversais. Agora, se ela passou por um pilar e alterou a seção transversal, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas aí se não atende isso, né? Se não dá certo para esse tipo de viga, o que eu faço? A gente usa outros métodos, tem método de cross, processo dos esforços e assim por diante, tá? Então, aqui, voltando, esquema estático, planta baixa, né? Esse croquis aqui seria visto de cima, aí quase um projeto de forma. Como que fica isso olhando como naquela imagem anterior, ó, seção longitudinal, a gente consegue ver a altura. Então, no trecho de P1 a P2, eu consigo ver uma altura maior, de 50. Já no trecho P2 até P3, a gente tem uma altura de 30, tá vendo? Assim como aqui em cima a gente consegue ver uma leve alteraçãozinha, porque é só de 5 centímetros, né? Ela tinha uma base de 15 e passou para uma base de 20. Então, se a gente olhar bem aqui, ó, a gente consegue ver que não está alinhada essa linha superior aqui. Eu vou chamar de superior mesmo sabendo que está numa planta baixa, para vocês saberem que é que está logo aqui acima, tá?
Sendo assim, o que acontece? Só para ficar completo, eu trago aqui para vocês a imagem do aço, né, que foi dimensionado aí para essa viga aí, que tem essa seção transversal alterada aí, né, entre P1, P2 e P3, tá? Então, tanto na seção transversal, esse aço muda, quanto da longitudinal por conta do posicionamento, tá? Então, então, o que acontece? A gente está falando bastante, né, de vinculações, do produto de rigidez, fazer toda essa identificação. Então, aqui eu trago para vocês o tipo de vinculação que a gente tem, né? O que a gente costuma utilizar. É o quê? O apoio móvel. Então, o apoio móvel é considerado móvel porque ele restringe o movimento apenas em um eixo, ou seja, só uma reação. Onde eu restringo o movimento, surge a minha incógnita. Depois, a gente tem o apoio fixo, ele já tem duas incógnitas, porque ele bloqueia o meu movimento, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então, o apoio fixo, ele tem duas incógnitas. E o engaste, que é o que a gente chama, ele bloqueia os três tipos de movimento possível aí que a viga poderia estar tendo, né, nesse ponto, que é o quê? Reação vertical, reação horizontal e o giro, né, o momento. Então, o que acontece? Quando eu tenho muita incógnita, então imagine uma estrutura formada por engaste, apoio fixo e um apoio móvel. A gente não consegue resolver, chegar nos esforços solicitantes da estrutura se a gente não utilizar um processo aí de cálculo. Por quê? Eu tenho 3 equações para várias incógnitas, tá? Então, aqui, o que é importante a gente entender, né? Identificar o grau de plasticidade da estrutura, né? Então, vamos lá entender o que seria esse grau de plasticidade ou esse GH da estrutura. Então, esse primeiro apoio é um apoio móvel, então, ele tem apenas uma incógnita. O outro apoio é o apoio fixo, ele tem duas incógnitas. Então, se eu somar essas incógnitas, 2 com 1 dá 3. É o número que eu coloquei aqui, ó. Eu consigo chegar no grau de plasticidade da viga, né? Ou de qualquer estrutura que vocês estiverem trabalhando. Então, o que a gente faz? A gente faz o grau de plasticidade da viga, vai ser a quantidade de incógnitas menos as 3 equações de equilíbrio. É 3 equações porque é 3 momentos? Não, é 3 equações porque são as 3 equações que vêm da estática, né? Equações de equilíbrio, somatória de força em X, somatória de força em Y, somatória de momento, igual a 0. Então, daqui a gente chega num grau, um GH igual a 0. Isso quer dizer o quê? É uma estrutura isostática. Ou seja, com o conhecimento de resistência dos materiais, é possível fazer a representação dos esforços dessa estrutura. A gente consegue representar o diagrama de esforço normal, cortante, momento fletor, tá? O próximo exemplo aqui que eu trago para vocês, então, observe, a gente tem novamente uma outra viga, só que ela está com 2 apoios fixos, né? Ou seja, eu vou ter um total aí de incógnitas nessa viga de 4. Eu tenho 2 incógnitas do apoio fixo e 2 incógnitas do outro apoio fixo. Ou seja, eu tenho um total de 4 incógnitas menos 3 equações, eu chego num GH da estrutura igual a 1. Ou seja, ela é considerada hiperestática, tá?
Ou seja, eu não consigo resolver isso com resistência dos materiais apenas. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Utilizar de um processo de cálculo, tá? Então, entendido, né, esses apoios, essas vinculações, como que a gente visualiza quantas incógnitas tem cada um, o primeiro passo para se aplicar a equação dos três momentos é o quê? Determinar o grau de plasticidade da viga, né? Ou seja, para saber quantas vezes é necessário utilizar aquela equação geral que eu mostrei para vocês. Então, essa primeira parte aqui eu acabei de exemplificar e a gente vai ver novamente, tá? Então, primeiro passo, dimensionar e visualizar o grau de plasticidade. Então, aqui eu apresento para vocês um esquema estático da vinculação da viga V1. Então, a gente tem um engaste e um apoio móvel. Então, engaste 3 incógnitas, com apoio móvel 1 incógnita, total de 4 incógnitas. 4 incógnitas menos as 3 equações, a gente tem um GH igual a 1. Isso significa o quê? Que a gente tem que utilizar uma vez a equação dos três momentos. Então, ó, eu peço que vocês atentem para a equação que está apresentada para vocês. Então, essa daqui é aquela equação que eu mostrei inicialmente, né? É a equação geral do processo aí dos três momentos. Então, o que vai acontecer? Como a gente viu que o GH da nossa viga era igual a 1, significa que a gente vai usar uma vez essa equação. Então, a gente vai considerar o izinho nessa conta, esse I, tá vendo? Então, tem L' de I vezes M, I menos 1 mais 2 e assim por diante. Então, onde tem esse I, a gente vai colocar 1. Então, ó, substituir em todo lugar que tinha aí o valor de 1, tá? Feito isso, vocês podem resolver a continha, né? Que fica entre a incógnita, que vocês substituírem o izinho, né? Então, a gente chega na equação que a gente vai adotar e utilizar na situação do GH igual a 1, tá? Então, é essa daqui que a gente vai usar. Ou seja, se a gente for aplicar essa equação, então estamos calculando, estamos utilizando o processo, eu preciso do vão efetivo, vão reduzido da barra 1 com M0, mais 2 vezes o L1 mais L2, ou seja, vão da barra 1, vão da barra 2 e assim por diante, tá? Vamos para o próximo exemplo. Aí eu deixo um tempinho a mais aí na equação para vocês visualizarem, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Engaste, apoio móvel e apoio móvel. Então, a gente tem um total de 5 incógnitas. Para 3 equações de equilíbrio, a gente tem um GH igual a 2. Então, significa o quê? Que a gente vai utilizar a equação dos três momentos 2 vezes, tá? Só fazendo uma observação. Eu vou usar o processo de cross para fazer o cálculo da minha viga. Eu posso aplicar esse conceito de GH? Pode, você vai chegar no grau de plasticidade da viga, né? A gente tem que saber que é uma viga hiperestática para fazer a utilização de um método, né? Mas que nem o método de Cross não faz-se necessário esse valor, né, do GH, né? Basta saber inicialmente aí que a viga é hiperestática que você já pode estar utilizando. Na equação dos três momentos, a gente tem que saber o grau de plasticidade, porque a gente vai aplicar a equação à quantidade de GH que a estrutura tiver. Então, ó, o que significa isso? Se o meu GH é igual a 2, observem, tá? Já está num quadro vermelho, ainda escrevi em vermelho dentro do parênteses. Então, significa o quê?
para um GH igual a 2, a gente vai adotar I igual a 1 e I igual a 2. Tá vendo? Não é porque o GH é igual a 2 que eu vou colocar direto I igual a 2. Porque se eu faço isso direto, eu vou ter só uma equação, que vai ser o de I igual a 2. E não me adianta só uma equação, porque ainda vai ficar uma incógnita. Se o meu GH é igual a 2, eu preciso ter duas equações, tá? Olha lá, equação geral, peguei o que a gente tinha feito no slide anterior, joguei aqui. Agora, adotar I igual a 2. Então, olha lá na equação geral. Onde tinha o I, eu coloquei o 2. Tá vendo? E depois a gente já fez a mesma coisa que a gente tinha feito, né? Abordado anteriormente, tá? Tranquilo? Peraí. Ninguém tá fazendo pergunta, tá todo mundo entendendo. Até aqui tá tranquilo. Então, vamos seguir. Então, sim. Tá ótimo. Então, o que a gente vai estar fazendo? Deixa eu só... Nossa, peraí. Aqui, pronto. Então, a gente vai aplicar, então, de forma resumida, acho que foi. Então, de forma resumida, vai ser o quê? Para um GH igual a 3, a gente vai adotar I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3. Para GH igual a 4, vai adotar I igual a 1 e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai utilizar N vezes o GH da estrutura. Se eu tenho GH de 10, 10 vezes o mesmo processo. Tá? Ele não é difícil, ele acaba sendo, quando a gente está com uma estrutura hiperestática muito grande, ele acaba sendo muito extenso só, tá? Trabalhoso por conta disso. Só um instantezinho. Ótimo. Eu estava dando uma olhada no chat, mas está tranquilo, tá? Por isso que aparece essa janela preta aí para vocês. Eu estou observando aqui do lado também como que vocês identificam como que está visualizando a tela, tá? Então, vamos lá. Não foi. Travou. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aqui eu abordo o segundo passo com vocês, para a gente aplicar esse processo aí dos 3 momentos. Então, o que vai ser isso, né? Então, a gente tem que fazer o quê? O segundo passo, ele consiste na numeração de barras e nós. Então, o que são os nós? Os nós são os apoios, tá? Então, onde a viga está apoiando, a gente considera como um nó. Então, o que a gente tem que saber e lembrar aí, obedecer a regrinha para dar certo. O nó, ele vai começar a ser numerado a partir de 0. Então, o nó começa em 0 e as barras começam a partir de 1. Então, observe. Então, eu tenho nó 1, nó 0, nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. A barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Tranquilo? Então, nó sempre a partir de 0 e barra sempre a partir de 1, tá? Então, só que o que acontece? Para esse item, quando a gente está trabalhando com essa etapa aí de vinculação, né, de numeração das barras e dos nós, a gente tem algumas particularidades que a gente tem que tomar cuidado e observar. Eu costumo dizer que é a regrinha geral aí para a gente conseguir aplicar essa equação, né? Porque o processo
da equação dos três momentos, ele é um processo matemático. Então, às vezes, a gente precisa fazer aí eu chamo de artifício de cálculo para que dê certo o nosso dimensionamento, o nosso cálculo. Então, seria o quê, né? Eu até representei para vocês, está indicado aí, né? Então, o que acontece? A gente tem uma viga, toda vez que ela tiver engaste, né? Eu vou ter que trocar esse engaste por uma barra que a gente chama uma viga biapoiada, uma viga fictícia, tá vendo? Então, no lugar do engaste, eu coloco uma viga fictícia. Essa viga, o comprimento dela, ela tende a zero, tá? É apenas um artifício de cálculo isso, tá? Então, eu tinha um engaste e coloco. Então, o que acontece? A elástica, a linha elástica dela, a deformação, né, que essa viga tem, ela acaba que continua a mesma, porque ela não vai ter não vai ter carregamento, não tem comprimento, então não vai influenciar, tá? Então, para ambas as situações, nada eu vou estar alterando isso. Então, vamos visualizar um exemplo, né, de como fazer isso. Então, observe, exemplo 1. Então, se a estrutura tem um engaste, o que a gente tem que fazer? Identifica o engaste. Antes da gente fazer a numeração de barra e nó, a gente vai o quê? Trocar esse engaste para uma barra fictícia. Trocou, né? Substituir o engaste pela barra fictícia, pode numerar os nós e as barras, tá? Nós e barras, tá? Então, o que acontece? Observe, apenas depois que eu fiz que eu troquei o engaste pela barra fictícia, que a gente faz essa numeração. Então, o que acontece? Aqui no desenho, né, que eu fiz do esquema estático, ele fica bem grande, tá? Parece que quase que a barra fictícia tem o mesmo trecho aí de P1 a P2. Mas entenda que fiz dessa maneira para vocês conseguirem visualizar a barra fictícia, porque, na verdade, ela está tendendo a zero esse comprimento. Então, é uma simples representação, tá? Bem pequenininho. Então, o que significa isso? É importante a gente visualizar que toda vez que eu falo em nó, né, significa o quê? Momento. Então, os momentos nesses apoios, tá vendo? O momento causado por conta do apoio da viga nesse pilar, tá? Entendo que eu tô falando do momento da viga, tá? Não o momento de pilar, é o momento da viga. Então, nesses trechos, possivelmente o que vai acontecer? Se eu tenho uma carga uniformemente distribuída ao longo dessa viga, a hora que ela se assenta em cima desse apoio, ela tende a tracionar para cima, na parte em que ela tem esse contato com o apoio, né? Então, cada nó representa um momento, tá? E é o que a gente vai depois, que é o que vai ficar como incógnita na equação dos três momentos. As incógnitas nossas serão justamente os momentos M0, M1, M2, o momento do qual a gente não sabe, que a gente vai analisar. Só uma observação. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa alteração, nada influencia no GH da estrutura. O grau de perasticidade da estrutura, ela continua a mesma. Então, observe. O engaste tem 3 incógnitas. O apoio móvel, mais uma incógnita. Então, 4. Com mais uma aqui, 5. Com mais uma, 6. Ou seja, a gente tem um grau de perasticidade da viga igual a 6 incógnitas menos 3 equações de equilíbrio, um GH igual a 3. Se a gente observar na parte de baixo, onde já foi introduzida a barra fictícia, continua a mesma coisa, GH igual a 3. Porque o apoio fixo tem 2 incógnitas, o apoio móvel mais uma incógnita, 3. Com incógnita aqui do 2 fica 4,
com o do 3 aqui, 5, e com o do 4, 6. Então, 6 incógnitas para 3 equações, a gente continua na mesma. Ou seja, nada está influenciando no nosso exemplo aí, na alteração aí, nessa particularidade aí desse processo, tá? Se a gente não faz isso, a conta não fecha, né? A gente vai ter uma equação a menos para mais incógnitas. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo que nada mais é do que a mesma viga, só que ela está espelhada, né? Então, de novo, é a mesma coisa. Onde a gente tem um engaste, substitui por uma barra fictícia, tá vendo? Então, substitui, faz a numeração, assim como a gente fez anteriormente, tá? Então, independente se está na esquerda ou na direita, tem um engaste, deve ser considerado a barra fictícia. E depois desse processo, dessa etapa, a gente faz a numeração de barra e nó, tá? Então, vamos lá. Mais um detalhezinho que a gente tem seria o quê? No caso da barra em balanço. Então, a barra em balanço, observa, né? Quando eu falo barra em balanço, significa o quê? Um trecho aí dessa viga, ela está em balanço, né? Normalmente, onde que está em balanço? Na extremidade, porque aí não tem apoio. Se ela estiver no meio do trecho, ela vai estar apoiada, né? Então, o que que acontece? A barra do balanço, a gente não numera, ela não deixa de existir, tá? Aqui embaixo, nesse exemplo, a barra não consta porque tem esse detalhezinho que eu faço o desenho dos esforços. Por quê? O que que acontece? A gente sabe que se ela está em balanço, a gente vai tratar isso como uma estrutura isostática, ou seja, o momento aqui no apoio, da onde está vinculada essa barra do balanço, a gente conhece, a gente sabe. Mas como que a gente sabe? Resolve igual a resistência de materiais, né? Momento a gente sabe que é força vezes uma distância perpendicular à linha de ação, né? Então, eu tenho uma força, seja uma força de 20, com um comprimento aí de 1 metro, eu sei 20 vezes 1, 20 kN/metro, ou seja, eu sei o valor do momento nesse ponto. Então, não é necessário fazer a numeração dessa barra, porque ela não vai ser considerada nos cálculos, tá? Então, observe. Eu sei o efeito disso no balanço, no apoio, tá? Então, no próximo slide, eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que na viga espelhada. Então, o que que acontece? A gente sabe o efeito disso no ponto, nesse caso aqui é no ponto 0, tá? A gente sabe o efeito disso. Mesmo se essa barra em balanço. Só um minutinho, já tem uma pergunta aqui. Bruna, mesmo se essa barra em balanço estivesse do lado esquerdo, também não seria necessário. Não, é esse exemplo aqui. Então, tanto faz o lado do balanço, assim como primeira regrinha aí da numeração, tanto faz o lado que tivesse o engaste. Eu preciso antes trocar pela barra fictícia para depois numerar. Aqui tanto faz onde está a barra em balanço, tá? Se ela está bem no início ou está no final. Não é necessário numerar, tá? Observe que a quantidade de barras, vou falar de outra maneira. A numeração de barras e a numeração de nós, elas são iguais, ó. Então, por que que isso dá certo? Porque o nó começa em 0. Tá vendo? Então, se eu tenho 2 nós, se eu tenho até o nó 2, eu tenho 2 barras, tá? Ou seja, se eu tenho até o nó 2, significa que eu tenho 3 nós, porque eu tenho nó 0, nó 1 e nó 2. Tranquilo?
Então, vamos... antes de prosseguir, mas nas próximas aulas, né, a gente vai trabalhar mais, acho que já na próxima aula, seria o quê? A parte do sinal desse momento, né? Observem aqui, só para não ficar despercebido, eu coloquei o sinal desse momento como negativo. Por que esse sinal ele é negativo? Por convenção, a gente adota o quê? Que o momento fletor tracionando a viga na parte superior, ele vai ser negativo. Então, o que acontece? A gente sabe que a tração numa barra, numa viga em balanço, se a carga está vindo de cima para baixo, ela vai ser o quê? Para cima, né? Onde eu estou tracionando, onde faria a concavidade, então, me identificando que a tração está para cima, ou seja, o sinal é negativo, tá? Tração para baixo, positivo. Foi. Então, o que acontece? Aqui eu trago para vocês exercícios resolvidos, né? Que a gente só para exemplificar aí tudo que a gente conversou. Então, um exemplo, qual que é o grau de praticidade da viga ao lado, né? Então, eu tenho uma viga com carregamento uniformemente distribuído no primeiro trecho e no segundo trecho a gente tem uma carga concentrada. Então, qual o grau de praticidade da viga? Como que a gente faz? Identifica a quantidade de incógnitas da viga, das vinculações da viga apresentada. Então, nesse caso, 2 incógnitas do apoio fixo, uma incógnita do apoio móvel, mais uma incógnita do outro apoio móvel. Total de 4 incógnitas. Menos 3 equações, o GH dessa viga aí é igual a 1. Tá? O grau de praticidade da viga vai ser igual a 1. Aqui um outro exemplo, né? Então, a viga apresentada é dividida em quantas barras e quantos nós. Então, o que acontece? Aqui a gente não tem nenhum detalhezinho, né? Quanto a ter que substituir, né, a estrutura por o engaste por uma viga biapoiada, né? Então, o que a gente vai fazer? Tá bem fácil, né? Começa em 0, 1, 2, e barra 1 e 2, tá? Então, a resposta, em quantas barras e quantos nós? A gente pode dividir em 2 barras e 3 nós. Sendo que o nó, ele numerou-se até 2, porque nó 0 também é nó, tá? Aqui, nesse slide, né, que a gente está, no slide 31, eu trago para vocês o quê? Um estudo de caso base que ele vai ter, que eu abordo ele em todas as aulas. Por quê? Vocês vão ter um exercício completo do início ao fim, pronto, resolvido, né? Porque ao longo da aula eu vou colocando esses exemplos, fica um pouco picado. Então, aí depois vocês podem organizar para vocês terem uma estrutura do início ao fim. Por isso que eu chamo de estudo de caso base. Então, toda vez que eu falar estudo de caso base, eu estou relacionando a esse aí. Por conta disso, eu coloquei a pergunta, digamos assim, completa, para vocês conseguirem visualizar aonde a gente quer chegar com isso, tá? Então, vamos lá. Determinar os diagramas de esforços solicitantes para a viga abaixo pela equação dos 3 momentos. Determinar todos os pontos de momentos máximos e calcular também as reações de apoio, tá? Então, aqui está apresentada a viga, tá? Percebe que aqui tem tudo que poderia ter, né? Então, a gente tem balanço na extremidade, a gente tem engaste, então vai ter que ter barra fictícia, tá? E aqui embaixo, gente, tem 2 observações aí, tá? Só que não se preocupem quanto a isso, porque a gente vai estar trabalhando mais para frente, né? Então, o que acontece? A gente tem que considerar o momento aplicado no nó. Então, esse momento, quando chegar o momento oportuno, a gente vai ter que considerar ele na barra 2, tá? E
a gente vai adotar o produto de rigidez arbitrário que é necessário no cálculo do vão reduzido igual a EI. Por enquanto fica meio solto esse conceito, porque ele será abordado na próxima aula, tá? Mas eu vou aproveitar só para dizer o seguinte, não importa se a gente, vamos supor, aqui eu forneci para vocês, mas se eu não tivesse fornecido, vocês podem adotar essas considerações para o que vocês quiserem. Eu quero adotar um momento concentrado na barra 1 ao invés da barra 2. A gente vai chegar na mesma coisa, desde que vocês façam tudo certinho esse processo, tá? Por que que eu peço aqui, né, considerar dessa maneira? Porque aí a gente consegue levar um gabarito pronto aí, né? E aí vocês conseguem visualizar e corrigir aí onde tem possíveis erros, tá? Só um instantezinho que alguém chamou aqui. O nó zero sempre estará no ponto fixo? O colega perguntou, né? Então, boa pergunta, colega, que eu esqueci de falar sobre isso. A barra fictícia, tá? Tanto faz quem você... Eu vou só voltar, que foi bem interessante isso aí que você disse. Então significa o quê, ó? Quando eu crio a barra fictícia, tá vendo aqui no cantinho? Tanto faz, se você quiser colocar a barra fictícia aqui, como apoio fixo nesse ou nesse, tá? Desde que você coloque um fixo e um móvel, tanto faz, tá? Então, não sei se quando você fez essa pergunta era por conta da barra fictícia, né? Ou se era por conta do balanço. De qualquer maneira, o nó zero estará sempre no primeiro apoio que tiver disponível, tá? Então, o que acontece? A gente numera da esquerda para a direita, de 0 até a quantidade de incógnita, de apoios que a gente tiver, tá? Respondi, será aí o que você questionou? Todo mundo entendeu? Então, sempre independente. Se aqui fosse um apoio móvel, ele seria um 0, tá? Então, independente. A única coisa que eu não posso numerar como nó é o engaste. Antes de fazer essa numeração, é necessário a gente colocar a barra fictícia. E aí, na barra fictícia, se você vai colocar a barra fictícia como o primeiro sendo fixo e o segundo móvel, tanto faz, tá? Desde que tenha um fixo e um móvel para a barra fictícia, tá ótimo, porque aí a gente garante o grau de praticidade. Sempre será da esquerda, o nó zero sempre estará no ponto fixo, sempre estará no apoio, seja ele se é fixo ou móvel, tá? Então, a gente tem que olhar a nossa estrutura, tá? E sempre será da esquerda para a direita, exatamente, tá? Então, um exemplo, tá? Nesse slide que eu tô, observe, o nó zero, ele começou, mas ele não tá no ponto fixo, ele tá no apoio móvel, no ponto móvel, né? Porque isso daqui é um apoio móvel, tá? Então, seja o apoio fixo, ou seja o apoio móvel, ele começa, é o primeiro, então é o nó zero, tá? Tranquilo? Então, vou seguir. Vou deixar o chat aqui no cantinho. Se eu tenho um apoio fixo e 2 móveis, tenho 2 nós. Se tem um engaste, 2 apoios móveis, tenho 3 nós. Então, o que acontece? O apoio, se eu tenho um apoio fixo e 2 móveis, eu tenho 2 nós. Na verdade, fixo e 2 móveis, você tem 3 nós, só que ele vai ser numerado até o nó 2. Se eu tenho um engaste e 2 apoios móveis, você vai ter 4 nós, porque o engaste vai resultar numa barra fictícia.
Gente, isso o colega perguntou, tá? Então, ó, se eu tenho um apoio, isso que eu estava falando é que o colega perguntou. Ele perguntou assim: se eu tenho um apoio fixo e 2 móveis, tenho 2 nós. Então, só vou representar aqui, eu vou fazer uma coisa, vamos ver se vai dar certo. Um apoio fixo e 2 nós e 2 móveis. Então, 2 móveis, então fixo e 2 móveis. Olha só o que acontece. Peraí, deixa eu ver se vai dar. Olha lá. Então, significa o quê? Que nós temos, olha lá, 3 nós, um fixo. Peraí, aqui. Nossa, que difícil. Um fixo é mais difícil representar para vocês enxergarem do que a matéria em si. Vocês vão ver. Um apoio fixo, 2, com mais um móvel, mais um móvel. Então, eu tenho 4 incógnitas, tá? O GH dessa estrutura é igual a 1 e eu tenho 3 nós. Tranquilo? Se eu tenho um engaste, 2 apoios móveis, então, um engaste, o colega perguntou aqui, um engaste, 2 apoios móveis, eu não posso numerar isso, eu vou ter que fazer uma barra fictícia, e vamos lá. Olha só o que acontece. Peraí que eu vou chegar mais perto. Então, ó, peraí. É espelhado isso aqui. Acho que eu desenhei um pouquinho grande. Então, ó, peraí, que soltou aqui ainda. Então, ó, eu tenho um engaste, eu representei na linha de cima, então, um engaste com apoio e apoio. Aí, na linha de baixo, o que eu fiz aqui embaixo, ó? Aqui embaixo, eu troquei o engaste pela barra fictícia. Então, o que vai acontecer? Nesse segundo exemplo do colega, eu vou ter 4 nós. Nó 0, nó 1, nó 2 e nó 3. Tranquilo? Eu acho que a gente vai ter mais exemplos adiante para a gente visualizar. Tá? A gente vai ter só um instantezinho. Pronto, estou ligando aqui o carregador. Então, ó, vamos seguir. Eu vou mostrar lá no estudo de caso nosso. Quer ver? Peraí. Aquele estudo de caso nosso base, ele traz um pouco disso aí. Tá? Então, olha lá o estudo de caso base nosso. O primeiro, né, que é o grau de hiperasticidade, né? Vamos visualizar. Vocês dão uma travadinha aqui. Então, o grau de hiperasticidade, 5 menos 3 igual a 2, porque 5, né? Olha lá, a gente tem um engaste, 3 incógnitas, com apoio 4, com mais um apoio 5. 5 incógnitas para 3 equações, GH igual a 2, né? Então, ótimo. O segundo passo, numeração de nós e barras. Então, o que acontece? Eu tenho minha viga inicial, aqui eu não coloquei o carregamento, porque nada vai influenciar nessa primeira etapa aí de numeração, tá? Então, ó, observe lá o que vai acontecer. Coloquei a barra fictícia, tá? No local do engaste eu acrescentei, e agora sim eu faço a numeração. Observem que o nó é o primeiro apoio, seja ele o apoio fixo ou móvel, o primeiro apoio. Aqui na extremidade do balanço não tem apoio, está em balanço, então eu não numero. Eu só numero o nó. Entenda assim, ó, eu numero onde pode ter momento. A gente não tem um momento na extremidade do balanço, né? Tá? A gente só teria momento na extremidade do balanço se propositalmente a gente colocasse um momento aplicado na extremidade desse balanço. É a única maneira dele ter um momento na extremidade, tá? Então, nó 0, 1, 2 e 3 é a situação que a colega acho que propôs, né? É isso, ó. Engaste com 2 apoios
Móveis, é a mesma situação nossa, só que a única coisa que aumentou na nossa aí, da situação que a colega expôs, foi o quê? O nosso tem a barra em balanço, tá? E olha lá, numeração de barras, tá certo? Eu não numero a barra do balanço, tranquilo? Então, isso foi a resolução do nosso estudo de caso base, tá? A gente vai fazer, como eu disse, até o fim aí das aulas, a gente vai concluir ele. Aí, o que acontece? Nesse slide que eu apresentei para vocês, eu coloco um estudo de caso proposto. Então, o que é a ideia desse exercício? Que vocês façam, né, pratiquem, né? Vou aproveitar, né, que está com um tempinho, só para falar o quê? Vocês têm para resolver 3 exercícios da aula de hoje, tá? Então, vocês vão acessar onde está esse conteúdo, tem 3 exercícios para vocês resolverem e praticar. Esse aqui é um exercício proposto, fica como tarefa se vocês quiserem estar trabalhando, tá? Ele não compõe aqueles 3 exercícios aí que vocês têm disponíveis, tá? Esse daqui considera como um além, um extra, tá? Então, quem quiser pode trabalhar e fazer. Eu acho interessante esse estudo de caso, tá? Que aí vocês ficam com uma gama maior de exemplo aí para vocês trabalharem. Então, o que acontece? Aqui eu não coloco a resposta. Então, qual o grau de praticidade da viga apresentada e quantas barras em nó pode dividir e represente. Eu não coloco. Isso vai estar disponível na nossa próxima aula. O primeiro slide, mais ou menos, eu acho que o primeiro slide já, lógico, tem a capa, né? Aí eu já trago a resposta. Então, todo final de aula eu deixo um exercício proposto e aí eu deixo, né, a resposta na próxima aula, né? Porque senão fica muito simples. Então, fica aí, deixa um pouco instigado para vocês trabalharem. Professora, o colega perguntou, você recomenda algum livro de teoria das estruturas? Eu vou dar uma outra dica, mas assim, é interessante vocês, quem tiver dificuldade na visualização da prática, o livro do Concreto Armado Eu Te Amo, né? Então, o que acontece? Ele é um livro super didático, os alunos gostam de trabalhar com ele, porque ele tenta tirar um pouco daquele vocabulário muito técnico, né, para vocês conseguirem exemplificar bem o que vocês estão fazendo. Por que eu falo para visualizar, né, esse livro? Para você entender bem como se comporta a estrutura. Então, ele é um livro que ele não analisa isoladamente só a parte da teoria. Então, ele vai linkar a prática, a teoria das estruturas com o concreto armado e assim por diante, tá? Aí, fora isso, outros livros que você poderia visualizar, aí tem que, agora de cabeça, assim, eu não teria outros para estar dizendo, porque tem que visualizar aqueles livros que a universidade indica para a gente, tá? Tá disponível para vocês isso. É possível você, na próxima aula, fazer um exercício com a configuração estrutural? Tem muita dificuldade na hora de fazer a configuração. A configuração estrutural que você disse seria fazer desde a montagem, será que seria isso? Está sem o nome do colega que perguntou. Porque essa aula, o que acontece? O foco está exatamente em aplicar o processo. Então, vamos ver se na última aula ainda sobrou um pouquinho aí preciso ver como ficou a divisão das aulas. Se sobrou, eu tento encaixar isso, tá? O que vai acontecer? As próximas aulas, a partir da semana que vem, vocês vão ter aula com o professor de vocês, né? Eu não sei como que vai estar a disponibilidade desses slides, né? Não sei se consegue ficar na rede também. Vai ter lá na rede, vocês vão conseguir assistir, buscar a aula, tá? E aí eu tento encaixar. E aí o professor vai continuar, então a partir da semana que vem volta o horário de grade de vocês, tá?
Deixa só eu ver. Aqui o colega está perguntando, no exercício proposto, no último apoio, vai ter um momento equivalente a 15 quilonewtons metro? Sim, exatamente. O colega perguntou, no exercício proposto, no último apoio, vai ter um momento equivalente a 15 quilonewtons metro? Então, o que você vai fazer? 30 vezes 1 metro, achou a resultante. 30 quilonewtons, a resultante de uma carga uniformemente distribuída retangular está aplicada no centro de gravidade do retângulo, que é no meio. Então, 30 vezes meio. Isso mesmo, tá? Lembrando de colocar o sinal negativo, tá? Porque aí ele vai estar tracionando 15 kN metro para cima, tá? E aí a colega aqui, as colegas tá falando que lá no site, o exercício 3 do COVID não tem as alternativas. O exercício 3 está sem alternativa. Eu vou visualizar, então, o que aconteceu com isso daí e a gente vai tentar arrumar isso daí para vocês. Tranquilo? Mais alguém? Deixa eu ver se ficou. Ótimo. Então é isso, gente. Deixa eu ver. Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Ficou um tempinho aí, tem 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Colocar alguma sugestão? Fica aberto. Enquanto vocês não colocam nada, eu vou agradecer, tá? A presença aí na aula nossa de todos. Espero ter ajudado, né? Para quem já viu a equação dos 3 momentos, ter sido uma revisão inicial. Para quem não viu, às vezes fica meio confuso. É um primeiro momento, né? Então, o que eu falo? Pega o material, revisa, né? Faz passo a passo que você vai ver que não vai ter dificuldade nenhuma, tá? É só levar a matéria em dia, tá, gente? Não deixa acumular, não, as tarefas que vocês têm, né? Aproveite esse tempo aí que vocês têm para estar estudando, tá? Tranquilo? Eu vou esperar aqui mais 2 minutinhos para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Gente, então, ó, eu vou encerrar, tá? E bons estudos, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Então...